Se faz tempo que você não vive uma emoção no amor, essa história é para você. Um homem dirige o seu veículo devagar, quando de repente, uma mulher sai correndo e para o carro bem na sua frente. Essa cena faz com que Lucas fique paralisado na hora, pois a mulher que está ali é exatamente a sua ex-esposa, por quem ele tem pensado dia e noite e procurado incansavelmente durante um ano inteiro. Samantha também recupera o equilíbrio após o choque inicial. Ao perceber que se trata do seu ex-marido, ela sai correndo sem olhar para trás, e Lucas sai logo atrás dela, correndo o mais rápido que pode. Ao entrar numa rua estreita, ele acaba perdendo-a de vista. Tudo o que Lucas quer é entender por que ela partiu sem dar nenhuma explicação. Acontece que um ano antes ele tinha viajado até Xianyang e foi recebido no aeroporto por Samantha. Teria sido obra do destino ou simples coincidência. O fato é que Samantha se apaixonou por ele à primeira vista. No instante em que entraram no carro, Lucas também sentiu o mesmo encanto por ela. E o jeito animado, espontâneo e livre de Samantha só fez aumentar ainda mais a sua atração. Depois, ao saber com o dono da pousada que o nome da jovem era Samantha, Lucas fez de tudo para criar oportunidades de ficar ao seu lado. Numa noite com festa e fogueira, quando venceu uma brincadeira, ele gritou e comemorou de forma exagerada só para chamar a atenção dela. Pouco depois, Samantha também venceu uma prova, e o olhar que trocaram naquele momento transbordava carinho. Na última atividade, os dois participaram juntos. Quando foi preciso formar pares de um homem e uma mulher, Lucas pegou a mão de Samantha sem hesitar, e no final os dois saíram vitoriosos. Essa aproximação só fez estreitar ainda mais a ligação entre eles. Ao descobrir que Lucas não sabia guiar um veículo de acampamento, Samantha acordou muito cedo, desenhou um percurso em forma de S no pátio amplo e ficou esperando pacientemente do lado de fora até que ele acordasse. Quando Lucas abria a janela, ela fazia caretas e brincadeiras para animá-lo. Depois ensinou-lhe a dirigir, passo a passo. Em troca, Lucas ensinou Samantha a surfar, e a relação entre eles foi ficando cada vez mais forte. Mas no momento, Samantha bateu a cabeça sem querer enquanto surfava. Preocupado, Lucas, assim que voltaram, limpou o ferimento com cuidado usando cotonetes. A proximidade fez com que o coração de Samantha disparasse. Em seguida, ele secou os cabelos dela. Ao fazer isso sem querer, encostou os dedos nos seus lábios. Antes que ele pudesse afastar a mão por completo, Samantha segurou a sua mão e levou-a de novo até os lábios, querendo sentir aquela sensação mais uma vez. A tensão e a atração entre eles ficavam cada vez mais intensas no ar. Sem conseguir controlar os seus sentimentos, eles se beijaram. Naquela mesma noite, oficializaram o namoro e ainda passaram o tempo juntos dentro do veículo de acampamento. Quando Lucas acordou no dia seguinte e não encontrou Samantha ao seu lado, levantou-se imediatamente para procurá-la, ao vê-la com outro homem, que acariciava os seus cabelos. Ele sentiu-se destruído por dentro. Não queria acreditar que tudo o que tinham vivido no dia anterior tinha sido apenas uma mentira. Confuso e magoado, decidiu falar com ela pessoalmente. Quando a encontrou sozinha, deitada na praia, ele ainda teve o gesto de tirar o seu próprio chapéu para protegê-la do sol. Mas uma frase dita por Samantha acabou deixando-o furioso. Tem alguém por perto? Ei, Samantha! Se eu também estivesse assim, você iria embora agora? Entendi. Tudo bem, então. Muito irritado, Lucas foi embora. Mas logo depois, quando o outro homem passou por ali, ele resolveu perguntar para confirmar as suas suspeitas. Parece que ele só quer ir ao cinema com você. Deixe que ele também vá. O homem explicou que só tinha ido até ali para falar com ele. Ao ouvir isso, o coração de Lucas se encheu de alegria. Pouco tempo depois, ele correu até a loja onde Samantha trabalhava e deixou uma mensagem escrita num pequeno cartão. A combinação de você vir até o meu veículo de acampamento à noite ainda está de pé? Espero por você lá às 6 horas. E assim, Lucas ficou esperando ansiosamente. Com orgulho ferido, ele olhou várias vezes pelo espelho retrovisor, mas Samantha não aparecia. Desanimado, ele ligou o motor e começou a sair. Mas de repente, Samantha chegou correndo e alcançou o carro. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela o abraçou com toda a força. Os dois passaram a noite juntos, no teto do veículo, olhando para as estrelas. Foi nesse momento que Samantha fez uma pergunta que traduzia o que muitos homens sentem no fundo do coração. Existe um amor que dure para sempre. A partir daí, a cumplicidade entre eles só aumentou. Nos dias de chuva, corriam e brincavam na água. Pela primeira vez, não se sentiam tristes por não terem guarda-chuva. Pelo contrário, achavam aquilo ainda mais divertido. Por fim, realizaram a sua cerimônia de casamento, que contou apenas com a presença de uma câmera para registrar o momento. Simples, mas muito feliz. Eu, Lucas, aceito você, Samantha, como minha esposa. Sim. Eu, Samantha, aceito você, Lucas, como meu marido. Sim. A partir deste momento, vocês são marido e mulher! Viva, viva! Naquela época, então... Assim, eles trocaram as alianças, com a promessa de nunca mais tirá-las, nem mesmo após a morte. Mas os momentos felizes passam depressa. Em pouco tempo, Lucas precisou voltar a Seul por causa de compromissos. Antes de partir, pediu a Samantha que guardasse bem o seu número de telefone, caso perdesse o bilhete onde ele tinha escrito. Combinaram ainda de limpar as alianças todos os sábados. Ele deixou também a câmera, que era o símbolo do seu amor, e partiu às pressas.
Mas depois desse dia, Samantha desapareceu sem deixar rastro, como se tivesse sumido da face da terra, sem dar nenhuma notícia. Lucas voltou ao local várias vezes para procurá-la, mas nunca conseguiu encontrá-la. Mesmo assim, alimentando uma esperança, ele ia todos os sábados até o rio Cheonggyecheon, esperando que ela aparecesse. E assim passou um ano inteiro, desde a primavera, quando a natureza renasce, até o inverno mais rigoroso. Até que no final recebeu apenas uma gravação de voz com uma mensagem de rompimento. Eu também tinha os meus planos, mas as coisas acabaram saindo completamente do controle. Não me guarde rancor, por favor. Não foi por minha vontade que tudo aconteceu assim. Eu não consegui agir de outra forma. Sinto muito, de verdade. Muito abalado, Lucas só conseguia tentar esquecer a dor bebendo. Ele amava Samantha profundamente. E por isso fica o conselho: nunca ame de forma excessiva, pois quanto mais se entrega, mais fundo fica a ferida quando se sofre uma desilusão. E do outro lado, Samantha também continuava amando-o com todo o coração. Ela olhava para as fotos e lembrava de cada detalhe dos momentos que passaram juntos. Sempre que bebia até perder a consciência, Lucas ia até a delegacia de polícia para fazer uma reclamação, alegando que Samantha tinha roubado a sua câmera, na esperança de que, com a ajuda da polícia, conseguisse encontrá-la. Os policiais já sabiam de cor todas as suas palavras. Afinal, qual é o objetivo disso tudo? Para onde você quer ir com essa história? Mas para abrir um processo era preciso provas concretas e dados de identificação. E toda vez que recebia as informações cadastrais de Samantha, Lucas ficava sem palavras. Nos 2 meses que passaram juntos, ele só tinha conhecido o nome dela. No dia seguinte, já sóbrio, ele pegou as pranchas de surf que tinham comprado juntos e levou-as para serem destruídas. Elas eram a prova viva da sua história de amor. Para fazer aquelas pranchas, eles tinham ficado acordados a noite toda, pintando-as e deixando as suas impressões digitais gravadas uma na prancha do outro, como marca do início da sua união. Mas, como se o destino não quisesse que ele se desfizesse delas, começou a chover forte, e Lucas teve que voltar para casa sem conseguir destruí-las. Já Samantha, por sua vez, levou as pranchas para a recepção da pousada e deu-as aos funcionários. Ela sentiu o coração apertado ao fazer isso, pois sabia que, ao abrir mão daquelas pranchas, estava realmente aceitando que a sua história com Lucas tinha chegado ao fim. Mesmo assim, ele continuou indo até o rio Cheonggyecheon, esperando reencontrá-la, mas nunca a viu. Desanimado, voltou ao bar para tentar afogar a saudade na bebida. Numa noite em que ele já estava completamente embriagado, Samantha apareceu por ali. Ao ver que ele ainda usava com firmeza a aliança que tinham jurado nunca tirar, ela deixou as lágrimas caírem, cheia de arrependimento. Queria que ele a odiasse e a desprezasse. Talvez assim a sua própria dor fosse menor. Afinal, ela sabia muito bem como era a sensação de ser traída. Tudo tinha começado um ano antes. Samantha tinha ido até Seul às escondidas, querendo fazer uma surpresa ao seu então namorado, mas acabou vendo bem próximo a outra mulher, que estava grávida. Nunca imaginou que ele tivesse escondido tudo isso dela por tanto tempo. E o homem ainda teve a coragem de dizer: "Você só serve para isso, não é mesmo? Não passa de uma distração para mim." Numa cidade tão grande como Seul, Samantha não tinha mais onde ficar. Andou sem rumo pela noite escura, até que recebeu uma ligação que, por um instante, fez renascer a sua esperança. Mas era apenas uma chamada de venda. Desesperada, ela jogou o celular na lixeira. E as coisas só pioraram. No dia seguinte, ao chegar à empresa onde tinha sido contratada, foi demitida sem nenhuma explicação. Diante de tantas desgraças, ela entrou num ônibus sem saber para onde ele ia. O destino final era uma praia, e foi ali que ela começou uma nova vida, e também foi ali que conheceu Lucas, que só tinha olhos para ela. Por várias vezes, ela pensou em contar a ele toda a sua história triste e vergonhosa. Se eu fosse uma pessoa diferente, você ainda me veria da mesma forma? Uma pessoa diferente? Que tipo de pessoa? Então o que seria isso? O que significa ser outra pessoa? Naquela época já não era você, Samantha. Ao ouvir essa resposta, ela decidiu que era melhor manter tudo em segredo. Foi também nesse momento que surgiu nela a ideia de partir, pois não queria passar novamente por uma desilusão igual à anterior. Quando já estava pronta para ir embora, percebeu que o seu ex-marido tinha acordado. Ao ver a mulher que ele tinha pensado dia e noite parada bem na sua frente, Lucas achou que estava tendo uma alucinação. Mas não conseguiu conter toda a saudade que tinha guardado durante um ano. Ele descarregou toda a sua frustração e mágoa na mulher que tinha partido sem aviso. Por que você fez isso comigo? Não vou deixar você fugir novamente. Desta vez não sairá daqui. Agora já não dá mais para voltar atrás. Mas mesmo assim, ainda temos uma chance de tentar. Depois de refletir bastante, Samantha resolveu levar a câmera até a delegacia para devolvê-la. O caminho até lá passava obrigatoriamente pelo rio Cheonggyecheon, e foi justamente ali que Lucas a avistou. Ao perceber que ele tinha visto, Samantha virou a cabeça para o lado. Mas ele não deixaria essa oportunidade escapar. Correu atrás dela, alcançou-a e a abraçou com toda a força, prometendo que dessa vez não a deixaria ir embora. Nesse momento, a polícia que fazia a ronda apareceu.
E, ao saber que Lucas tinha encontrado a pessoa que levou a sua câmera, levou Samantha até a delegacia para registrar a ocorrência. Quando foram anotar os seus dados, Lucas pegou o documento de identificação da mão do policial, ansioso para saber o seu endereço, mas ficou paralisado ao ler o nome. Samantha! Ele esfregou os olhos, sem acreditar no que via, pensando que devia estar sonhando. De repente, ele se sentiu um tolo. Tinha dado tudo o que tinha a Samantha, e a realidade mostrava que essa pessoa nunca tinha existido de verdade. Que situação mais ridícula! Enquanto isso, Samantha correu atrás dele, mas Lucas não queria nem olhar para ela. Mesmo assim, quando viu que ela tinha tropeçado e caído, ele não resistiu e saiu do carro para ver se tinha se machucado. Ele esperava que, como antes, ela o abraçasse sem pensar 2 vezes. E se isso acontecesse, ele esqueceria tudo, não importando quem ela fosse. Um abraço seria suficiente para apagar toda a sua mágoa. Mas Samantha não fez isso, tinha corrido atrás dele apenas para devolver a câmera. Cheio de raiva, Lucas pegou o aparelho e o jogou contra o chão, quebrando-o em 1000 pedaços. Ao ver que nos dedos de Samantha já não estava a aliança que tinham jurado usar para sempre, ele sentiu-se ainda mais enganado. Tirou a sua própria aliança, jogou-a no rio Cheonggyecheon, o lugar onde tinham combinado de se encontrar, e partiu sem olhar para trás. Samantha queria contar a ele toda a verdade, mas as palavras ficavam presas na garganta. No fundo, ela sabia. Lucas tinha se apaixonado pela alegre e radiante Samantha, e não pela tímida e insegura Samantha. De volta para casa, Lucas pensou que bastaria alguns meses para esquecê-la, mas as lembranças dos momentos felizes vinham a todo momento, e a saudade de Samantha só aumentava. Certo dia, ao terminar o trabalho, viu um cartão de visita sobre a mesa. Não tinha certeza se a pessoa ali era Samantha, mas tinha uma vontade enorme de saber o que ela estava fazendo. Resolveu ligar, só para verificar. Do outro lado, ouviu a voz que reconhecia bem, mas logo depois ouviu também a voz de um homem. O coração de Lucas pareceu ser cortado por uma facada. Pensou que ela já tinha encontrado outra pessoa. Em casa, ficou cada vez mais furioso, pensando: por que ela pode seguir em frente tão rápido? O que essa pessoa tem de melhor do que eu? No dia seguinte, procurou seu primo para saber mais detalhes, aproveitando que ele estava de folga. Assim, descobriu toda a história difícil de Samantha, a traição do antigo namorado, a perda do emprego e também que o rapaz com quem ela dividia o apartamento era um amigo de infância. Depois disso, o primo convidou Lucas para jantar na casa de Samantha. E ele não pôde esconder um sorriso de alívio, pois já percebia que a partida dela não tinha sido por falta de amor. Quando chegou o dia do encontro, ele estava cheio de expectativa, mas ao chegar perto da casa, o coração começou a bater forte de nervosismo. E ele ajeitou o cabelo para disfarçar a ansiedade. Entrou com um sorriso no rosto, enquanto Samantha parecia perdida, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas naquele dia, Lucas iria conhecê-la novamente, como se fossem 2 pessoas que nunca tinham se visto. Isso já aconteceu há muito tempo, não é mesmo?